Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Didática 2. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho. Então, nós vamos iniciar o módulo 1, Didática e Trabalho Docente, unidade 2, a mediação pedagógica e o processo de ensino e aprendizagem. Então, quais serão os tópicos desta aula? A didática e a formação do educador, o papel do professor mediador, as características do professor mediador, a mediação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem. Então, para dar início, vamos fazer uma reflexão sobre a didática e a formação do educador. Então, quando nós falamos a palavra educador, ela vai muito além do simples professor em sala de aula. Então, de modo genérico, o educador é todo ser humano que está envolvido em uma prática histórica transformadora. Então, nós estamos situados em um contexto educacional e nós somos educadores e educandos ao mesmo tempo. Como diria Paulo Freire, nós ensinamos e somos ensinados numa interação contínua. E, antes de mais nada, o educador é esse ser humano que pode optar por ser um sujeito ou um objeto da história. Como objeto, o professor ou educador, ele sofre essa ação do tempo e dos movimentos sociais sem assumir a consciência da sua condição e também de interferir nesse processo. O educador, assim como outros profissionais contextualizados, ele é um construtor da história, desde que tenha consciência do seu papel na sociedade. E esse projeto, ele é forjado no dia a dia da escola, da sala de aula, e é concretizado por meio de um projeto pedagógico racional e consciente. Então, quais são as consequências dessa concepção do professor como sujeito? A primeira coisa que é fundamental é que nós devemos ter em mente que a nossa ação pedagógica não é neutra. Nós influenciamos, inspiramos nossos alunos por meio de nossas ações, de nossos discursos, de nossas atitudes. Uma outra consequência dessa concepção do professor como sujeito é que o professor não poderá exercer as suas atividades isento de explícitas opções teóricas. Então, nós devemos, como educadores, sermos capazes de fazer uma opção filosófico-política pela opressão ou pela libertação. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós queremos formar alunos motivados, críticos, que participem das atividades, mas nós continuamos reproduzindo algumas tendências que tornam o aluno um ser passivo. Um exemplo é a gente querer que sejamos sempre o centro do processo pedagógico, sendo que nós devemos sempre estimular a participação do aluno. Então, pela opressão, a gente continua reproduzindo esses modelos tradicionais, tecnicistas, que instrumentalizam o processo de ensino-aprendizagem. E pela libertação, nós vamos optar por práticas pedagógicas que levem os alunos a serem sujeitos, serem ativos, participarem das atividades, pensarem, promover a leitura do mundo, a conscientização do papel de cada um de nós na sociedade. Outro ponto também que é muito importante com relação a essa concepção do professor como sujeito é também uma teoria do conhecimento norteadora da prática educacional. Muitas vezes nós pautamos toda a nossa prática pela repetição, que vai, consequentemente, levar nossos alunos à opressão, a continuar repetindo esses modelos que estão aí pré-estabelecidos na sociedade. Ou, então, pela criação de modos de compreender o mundo. Então, quando nós desenvolvemos atividades que os alunos se tornam ativos, que participem, que sejam estimulados a aprender, a pensar, a criticar tudo que está posto, nós vamos desenvolver uma prática que vai conduzi-los à libertação. Outro ponto também relacionado às consequências da concepção do professor como sujeito, significa que a prática educacional não poderá ser uma prática burocrática.
Muitas vezes, nós ficamos preocupados com o preenchimento de formulários, planejamentos, atividades, fichas, e nos esquecemos realmente do nosso papel, que nós temos uma opção, uma ação comprometida ideologicamente e efetivamente com nossos alunos, em transformação de pessoas, que nós lidamos com pessoas que estão em formação, que sofrem as ações de tudo que acontece na sociedade. E o professor, ele deve trabalhar sempre pensando nessa transformação social dos nossos alunos. E também não tem como trabalhar, né, em prol da educação sem essa paixão pela educação, pelo ensino, pela aprendizagem, pela construção de cidadãos. E o professor como mediador. Então, historicamente, a escola é esse espaço privilegiado onde ocorre o processo de ensino e aprendizagem, que é ministrada por profissionais da educação, no caso, os professores. Então, o que significa mediar esse processo? Então, mediar o processo de ensino, o papel do professor é mediar o processo de aprendizagem do aluno. E esse é um papel exclusivamente do professor, principalmente no espaço formal, no espaço escolar. Com base na teoria do Vygotsky, que é uma teoria muito interessante para pensarmos uma ruptura nesses modelos tradicionais de ensino e aprendizagem, nós pensamos que o papel distintivo que é desempenhado pela escola ao proporcionar o ambiente com a finalidade específica, que é o de apropriação pelo sujeito da experiência culturalmente acumulada. Então, esses conhecimentos que foram, ao longo de muitos anos e séculos, acumulados pela sociedade, pela humanidade, elas são desenvolvidas nesse processo de ensino e aprendizagem. O professor, então, é esse profissional que atua como mediador desse processo. E por meio dos seus saberes, que nós já tratamos no módulo anterior, os seus saberes, os seus conhecimentos, ele vai trabalhar essa implementação de práticas educativas que estejam concatenadas com as demandas educacionais dessa sociedade, dessa pós-sociedade informacional, ou que eu também chamo de cultura digital. Então, os professores, nesse papel de mediadores, eles atuam por meio de práticas didáticas efetivas, que vão influenciar de forma positiva na formação dos estudantes. E essa formação, ela ocorre por meio de trocas, de experiências, interações sociais e aprendizagem. Então, no espaço da sala de aula, no dia a dia, nas relações que são estabelecidas, o professor vai desenvolvendo essa formação dos estudantes. A arte de formar professores está inserida e ocorre num contínuo do processo de formação do professor formador. Então, o tempo todo, esse contínuo significa um processo que ele não tem fim. Nós começamos a nos formar na formação inicial e a nossa formação vai se estendendo ao longo da nossa prática. Então, o professor, o próprio educador, ele é a principal ferramenta do seu trabalho e agente principal da sua formação. Ele vai atuando na sua formação, na sua autoformação, na aquisição e mobilização de saberes. Então, todo ser humano ele tem um potencial cognitivo que lhe permite ir além, de conhecer, de aprender e de criar a partir dos novos conhecimentos que são adquiridos. E esses conhecimentos que se integram com o que ele já sabe. Então, sempre é importante promover uma aprendizagem que sempre traga, resgate os conhecimentos prévios dos alunos, os saberes anteriores que eles desenvolveram, as suas experiências e as suas vivências. E a função do professor, a função docente, é mediar esse processo, atuando na zona de desenvolvimento proximal, que é um conceito do Vygotsky, que aí o professor, por meio dessa mediação nessa zona de desenvolvimento proximal, ele vai criando condições adequadas para que o aluno possa alcançar o seu próximo nível de desenvolvimento. O professor vai atuando como essa ponte, que o aluno vai escalando até chegar nos próximos níveis de conhecimento. Então, o que distingue
né, a atuação do professor de outras experiências que são presentes na sociedade, experiências educativas, é essa questão da intencionalidade. Então, o professor, ele planeja, ele organiza os conhecimentos de forma intencional e vai desenvolvendo aquelas atividades de forma consciente. Então, é muito importante pensar que tudo que o professor vai fazer, ele foi pensado, foi organizado para que esse conhecimento vá avançando, né, de acordo com a evolução da criança e o desenvolvimento dela. E o professor também, ele vai, por meio dessas atividades, da sua prática didática, vai suscitando o interesse e a atenção do aluno, levando ele para junto do objeto de estudo, né, a fim de que ele, ao aprender esse objeto de estudo, ele consiga obter novos benefícios, ele consiga desenvolver as suas habilidades, os seus conhecimentos, as suas atitudes. E também, por meio dessa intencionalidade no ato educativo, né, o professor filtra, seleciona, interpreta esses estímulos de maneira mais apropriada, escolhendo o momento, a ordem, a intensidade e a forma mais adequada para apresentá-los. Então, ele vai observando quais são as formas que funcionam com aquela turma de alunos, quais são os alunos que precisam de maior atenção, como que ele pode agir, atividades individuais, atividades em grupo, recursos didáticos diferenciados, tudo isso vai desenvolvendo a aprendizagem dos alunos. E o desempenho dessa função mediadora, como eu já falei, presume essa intencionalidade de fazer a ponte no processo de aprendizagem, esse trabalho assim que ele vai levar o aluno para o conhecimento, ele vai conduzir o aluno a se apropriar do conhecimento, porque cada aluno vai aprendendo de um jeito, de acordo com os seus conhecimentos prévios e com as suas experiências. Não há como a gente padronizar para que todos aprendam do mesmo jeito. Então, o professor conduz esse processo, nesse processo de mediação. E essa ação do professor, como nós já falamos, é extremamente importante, né? E a sua prática se traduz em veículos de transformação social, por meio da aprendizagem escolar, dos conhecimentos, conceitos, habilidades, atitudes, o professor vai promovendo a transformação social dos indivíduos. E aqui, só para a gente ilustrar algumas tendências que estão presentes na educação, para a gente pensar um pouquinho esse conceito de mediador do processo de ensino-aprendizagem. Então, historicamente, nós temos a tendência ou perspectiva tradicional, onde o professor ele atua como um transmissor de conteúdos aos alunos. Então, ele acredita que só ele tenha conhecimentos e o aluno seja um ser passivo, que receba aqueles conhecimentos, que repita ou que memorize aqueles conhecimentos. De modo geral, nós vimos assim que o aluno, ele assimila esse conteúdo transmitido pelo professor e, geralmente, o bom aluno é aquele que consegue repetir exatamente como o professor ensinou. Nós temos a outra tendência, humanista ou nova, que o professor é considerado um facilitador da aprendizagem. Então, ele promove meios pelos quais o aluno se torna um ser ativo e participativo, e ele se torna o centro do processo de ensino e aprendizagem. E a tendência sociocultural, o professor é um mediador do processo de ensino e aprendizagem, bem nessa perspectiva do que nós estamos falando hoje. O aluno é uma pessoa concreta e objetiva, que também ocupa esse papel ativo. Só que um ponto que é importante é esse ponto de vista sociocultural. Ele determina e ele é determinado pelo social, pelo político, pelo cultural. Então, nós somos influenciados, sofremos influências e também influenciamos outras pessoas. E o aluno tem que ter essa perspectiva também em sua vida. E, nesse caso, ocorre uma relação horizontal entre professor e alunos. Então, eles se tornam sujeitos do conhecimento. Se vocês observarem, a tendência do Vygotsky e também algumas ideias de Paulo Freire tem a ver com essa ideia dessa relação horizontal entre o professor e o aluno. E quais são as características do professor mediador? Então, ele atua como mediador
da relação cognitiva do aluno com a matéria. Então, ele vai trabalhando aquele conteúdo, né, aqueles conhecimentos que estão ali no livro didático, na apostila, e vai atuando ali nessa mediação para que o aluno possa assimilar esses conhecimentos. E também há uma condição eficaz da aula, quando o professor assegura pelo seu trabalho o encontro bem-sucedido entre o aluno e a matéria de estudo. Então, quando o professor trabalha isso de forma eficaz. Então, aqui, o professor deve lançar mão de várias metodologias, de estratégias que vão favorecer essa aprendizagem. Então, pode-se trabalhar estudos em grupo, atividades individuais, pode-se trabalhar metodologias ativas, pode trabalhar projetos, sequências didáticas, para que esse encontro, para que essa aprendizagem, ela seja bem-sucedida e seja significativa para o aluno. E também, esse processo mediador satisfatório é aquele em que o professor põe em prática e dirige as condições e os modos que asseguram o processo de conhecimento pelo aluno. Então, como eu já disse, vai lançar mão de vários recursos, de várias atividades, estratégias, para que o aluno possa aprender aquele conteúdo. E quando eu falo em aprender, não é repetir nem memorizar aquilo que o professor falou, é que ele consiga ter uma aprendizagem que seja considerada significativa. E no caso aqui, nessa perspectiva da mediação, uma boa didática, um trabalho bem desenvolvido, ele promove e ele amplia o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos por meio dos conteúdos. Então, os alunos vão aprimorando os seus conhecimentos, eles vão alcançando vários níveis, né, níveis mais elevados de conhecimento, e aí ele vai desenvolvendo as suas capacidades, né? E também, pensando nessa questão da mediação, o objetivo do ensino é o desenvolvimento das capacidades mentais e da subjetividade dos alunos através da assimilação consciente e ativa dos conhecimentos. Então, para que esse processo ocorra, que o aluno tenha essa assimilação consciente e ativa, é preciso levar em conta os motivos dos alunos, é preciso motivá-los, é preciso partir dos seus conhecimentos prévios, do seu contexto cultural, né, das suas situações. Então, não tem como você trabalhar isso de uma forma que o aluno não consiga enxergar aquele conhecimento no seu dia a dia, na sua realidade. Então, esse conhecimento tem que estar ligado com a realidade dos alunos e com os conhecimentos que eles já adquiriram anteriormente. Então, esse pensamento é baseado na teoria histórico-cultural formulada por Vygotsky. E essa apropriação do conhecimento, né, para falar um pouquinho disso, por meio do ensino, então, os alunos se apropriam dessas capacidades humanas que foram desenvolvidas historicamente por meio da cultura material e espiritual. Essa apropriação dessas capacidades humanas ocorre pela aprendizagem de conteúdos, habilidades e atitudes que são formadas pela humanidade ao longo da história. Então, um ponto muito importante para nós pensarmos, porque muitas vezes se foca muito em conteúdos, o aluno ler os textos, decorar, interpretar um texto, mas também todos os conhecimentos que nós temos, eles desenvolvem também habilidades. Você desenvolver habilidades nos alunos e um ponto muito importante, atitudes. Quais são as atitudes que ele vai desenvolver a partir daquele conhecimento? Vou dar um exemplo assim bem simples, por exemplo, ele aprendeu sobre a dengue, né, que é uma doença que tem no país todo. Quais são as habilidades que ele deve ter? Eu devo, né, fazer tal coisa. Quais são as atitudes que ele deve ter com relação a essa doença? Quais são os cuidados que ele deve ter? Qual é a postura que ele deve ter com relação a isso? Então, sempre tem o conhecimento teórico, que é o conteúdo, mas também eu devo desenvolver habilidades e atitudes com relação àquele conhecimento. E como ocorre o processo de interiorização ou de apropriação desse conhecimento? Então, esse desenvolvimento mental dos alunos, ele depende da transmissão e da apropriação de conhecimentos
habilidades e valores. Aqui pode ser valores e atitudes que vão sendo constituídos na história da humanidade. Então, essa transmissão, que geralmente é o professor, mas nós temos metodologias diferenciadas, onde os alunos podem aprender com seus pares, então, não é exclusivamente o papel do professor ensinar e o aluno aprender, nós devemos pensar em novas metodologias que invertam essa situação, que promovam situações diferenciadas de aprendizagem. E o papel do ensino também é propiciar aos alunos os meios de domínio desses conceitos. Então, por meio do estudo, né, das atividades escolares, eles vão dominando esses conceitos. E essa ação do professor, como eu já falei, né, de acordo com a tendência tradicional, acha que é só repassar conteúdo, e na verdade não é isso. Isso é apenas um dos aspectos, esse repasso, essa transmissão, esse processo de instrução que é feito pelo professor, ele pode ser feito de várias formas. Então, essa ação de ensinar consiste em intervir no processo mental de formação de conceitos por parte dos alunos, com base naqueles conteúdos que estão sendo trabalhados. Então, quando nós fazemos essa intervenção, nós promovemos que os alunos se apropriem daquele conhecimento, que ele realmente aprenda, porque muitas vezes ele fica apenas no nível da informação. A informação, ele recebe aquela informação do professor, mas ele não liga aquela informação com os seus conhecimentos, com as suas experiências, e rapidamente ele vai esquecer aquela informação. O importante é que essa informação seja transformada em conhecimentos sólidos, que ele vai levar esses conhecimentos para a sua vida. Então, nesse processo de interiorização ou de apropriação, ele se dá também por meio das relações intersubjetivas na sala de aula. Então, é muito importante que o professor considere os motivos, os pontos de vista, os interesses, as experiências que os alunos trazem. Então, é muito importante considerar as suas razões para se envolverem nessas atividades de aprendizagem. E essa relação de intersubjetividade deve ser estimulada na sala de aula. Então, o professor ele pode promover processos de comunicação entre os alunos, entre si, e entre ele e os seus alunos. Então, sempre trabalhar a comunicação, né, o debate, a troca de ideias, experiências entre aluno e professor. E nesse processo de interiorização ou apropriação, a aprendizagem se consolida melhor se forem criadas situações de interlocução, cooperação, diálogo entre professor e alunos e entre os alunos, porque tem aquela ideia que é tradicionalmente construída de que o aluno só aprende com o professor. Muitas vezes ele aprende muito melhor junto com os colegas em uma atividade em grupo, em uma atividade de monitoria. Então, é muito importante que o professor sempre promova várias situações de aprendizagem, situações onde ele vai organizar a explicação daquele conteúdo, situações onde os alunos vão trocar experiências, onde um vai auxiliar o outro, atividades diversificadas. Então, nesse caso, os alunos têm melhores condições de formular e operar os conceitos, porque eles conseguem contrapor as suas ideias às ideias dos seus colegas. E aqui estão as referências da nossa aula. Obrigada e até a próxima.